Então tá, boa tarde, bom dia, dependendo de quem almoçou já ou não. A gente vai começar hoje, são três encontros, né, nesse mês de outubro, sobre esse livro aqui, que é Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Essa edição aqui é a edição da LPM, eu já vou comentar as edições daqui a pouco. Eu me chamo Thiago, eu faço parte de um grupo que tem mais um integrante, o Guilherme. Enfim, aí a gente era ele o responsável, acho que deve ter tido algum imprevisto e tal. E aí, se ele chegar, a gente continua com ele. Eu vou começando aqui. Não vou fazer uma apresentação com o PowerPoint, vou seguindo aqui, né, as minhas anotações da versão, e aí eu vou comentar as edições, né. Essa edição aqui, ela é traduzida direto do alemão, pelo Renato Zwick. É uma boa tradução, tem uma revisão técnica e um prefácio do Edson Souza, também tem um ensaio, né? Mas a melhor edição Só uma que eu coisinha, tive. para quem está aí, a gente vai disponibilizar, ainda hoje, o PDF do Psicologia das Massas, para quem está no nosso grupo aberto à comunidade externa, que aí vocês vão poder ler, caso tenham tempo, caso tenham disponibilidade, vão poder ler para os próximos encontros, né? Já que semana que vem não vai ter, porque é feriado, então a gente vai se ver só hoje e depois só dia 19. Então, tem aí 2 semanas para dar uma lida aí no Psicologia das Massas. A gente vai colocar ele ainda hoje, agora daqui a pouquinho a gente já coloca ele ali no grupo, tá? Então só esse adendo aí. E o livro em si não é tão complexo assim. É um livro denso, né? Tem bastante informação, muita. Vocês vão ver ali no início, o Freud faz um arrazoado de estudiosos, né, das massas, né? Ele cita pelo menos 3, que é o Gustave Le Bon, que é um francês que tem formação em diversas áreas, antropologia, psicologia, sociologia, medicina, física, isso tendo vivido quase 90 anos, e a grande parte da vida dele vivida no século XIX, né? Embora ele tenha vivido até 1931, então ele pegou bastante coisa e tal, né? E outro que ele cita é um italiano, que é um criminologista, que é o Sighelli, e que também, nascido no século XIX, viveu até 1913, então, um pouco antes, né, da publicação, 8 anos antes da publicação desse livro, que é o Psicologia das Massas, que foi publicado em 1921, ou seja, depois da Segunda Guerra, né, 3 anos depois do fim da Primeira Guerra, desculpa, entre guerras e tal. E ele cita também o William McDougall, acho que é isso, não sei, que é um cara que nasceu, ele é filho de escocês e nasceu nos Estados Unidos. E, enfim, essas são as 3 referências de... Esse cara também tem, esse estudioso também tem uma entrada na psicologia e tal. E aí, eu ia comentar das traduções, né? Tem essa tradução que eu comentei aqui, que é direto do alemão, mas a melhor tradução é a tradução do Paulo César de Souza, que é da Companhia das Letras. A Companhia das Letras está fazendo um esforço de publicar toda a obra do Freud. E aí o Psicologia das Massas aparece no 15º volume da coleção. E aí, diferentemente desse livro da LPM, não tem uma introdução especificamente. A introdução é só para falar do esforço de tradução, né, da obra completa do Freud. E aí a introdução mesmo é a introdução do Freud, né, que ele faz ao livro. Eu vou comentando algumas coisas aqui, então. Uma das primeiras coisas que o Freud vai colocar no livro é que a gente não pode pensar uma psicologia social sem a gente pensar uma psicologia individual, né?
E essa eu acho que é a grande contribuição do Freud para essas análises de massas, né, de grupos, né, de formações de coletividades, que é, ele nunca deixa de perceber o indivíduo, né, diferentemente dos teóricos intelectuais que ele vai mover aqui, que basicamente pensam quase que exclusivamente no todo, né, no coletivo. Como que essas estruturas sociais se aglutinam, quais os principais efeitos dessa aglutinação, né, enfim, eles vão partir por aí, né. Tem toda uma questão do inconsciente, o Gustavo Le Bon já fala do inconsciente, né, nas análises dele, e o Freud vai buscar, então, entender, né, e criticar, e às vezes acompanhar algumas das formulações desses teóricos que ele vai mover. Só antecipando algumas coisas aqui, eu acho não, a principal contribuição do Marx, não, né, do Freud, para a análise das massas, é entender que cola, né, que tipo de efeito, né, faz com que essas pessoas se aglutinem, né, que elas marchem por um mesmo objetivo. E aí a principal contribuição do Freud é a questão da libido, né, é perceber o quanto que a libido é fundamental nessa manutenção da estrutura, né? E também a presença do líder, ele vai comentar isso. Só um parênteses, né, por que a gente decidiu escolher fazer esse debate sobre a psicologia das massas e a análise do eu, né? Por causa das questões que nos atravessam hoje no Brasil, né, em que a gente percebe movimentos de massa, e aí vai ser interessante mais para frente, o Freud vai fazer uma diferenciação entre massas heterogêneas e massas homogêneas. Eu acho que a gente pode pensar no Brasil dual, né, em que existe uma massa homogênea, né, e aí ele vai trazer as especificações do que é ser uma massa homogênea, né, não tem nenhuma contradição, todos os indivíduos, eles têm algum tipo de afinidade, né, e essa afinidade é muito sólida, e esse tipo de massa não se desestrutura com facilidade, e um outro tipo de massa, um outro tipo de coletividade, que é uma coletividade marcada por uma heterogeneidade, que aí é muito mais fácil de ser rompida, né. Ele faz uma diferença entre também as massas com líderes e massas sem líderes. Essa é uma grande diferença, né, bastante significativa, e o quanto o Freud vai buscando a importância da liderança, né, a importância do líder, que tipo de afeto os integrantes da massa devotam ao líder, né. E aí essa é também uma outra questão. Desculpa, eu não sigo umas ordens, assim, eu vou seguindo o fluxo do que eu estou pensando, mas também eu vou seguir ali, tentar seguir o que eu anotei. Quando ele estabelece que existe um afeto em relação ao líder, ele também estabelece que existe um investimento libidinal em relação ao companheiro da massa, né? Então, é isso que seria uma distinção, né, entre o indivíduo fora da massa e o indivíduo dentro da massa, né? O indivíduo dentro da massa, ele pode superar alguns preconceitos, algumas limitações que iriam contra, né, a disposição narcísica, né, de se perceber como o mais certo, o mais correto, aquilo que deve ser a ser seguido, né? Então, essa disposição narcísica, ela deixa de fazer sentido dentro da massa, e essa disposição egóica, ela abre caminho para uma integração que pode se dar até com o outro, né? Com o adversário, com aquilo com o qual eu não me identifico. Só um exemplo, assim, né, no Brasil real, vou fazer alguns exemplos desse tipo.
Mas eu acho que todo mundo viu isso durante a manifestação do dia 7 de setembro, manifestação nacionalista, né, do Bolsonaro. E aí, lá pelas tantas, a gente tem a figura do Queiroz participando das manifestações e sendo ovacionado, né, pela massa. Essa mesma massa que antes tinha como objetivo o combate à corrupção. Então, esse é um exemplo bastante significativo de como a massa pode mudar de orientação dependendo de qual o investimento esse libidinal que ela vai ter, né? Então, tipo assim, se a massa concorda que essa figura que é corrupta, ela é um elemento de unidade, né? Ela vira uma espécie de liderança, e a massa concorda que isso faz sentido, essa pessoa pode pode se apagar do passado dela, né? E ela virar um elemento de convergência, como no caso do Queiroz, ou também no caso do Roberto Jefferson, que não teve presente porque estava preso, mas teve presente enquanto totem, né? Aí é outro elemento da psicanálise freudiana que acho que a gente poderia desdobrar por aqui e tal, mas enfim, eu acho que não é o caminho também. Enfim, e aí o Freud vai buscar, então, que tipos de massa, né, a gente tem na nossa sociedade. Aí ele vai falar que tem massas do tipo um indivíduo que integra, né, uma tribo, um povo, uma casta, uma classe, uma instituição. E aí aqui é interessante, por quê? Porque o Freud vai buscar, ele vai perceber que a primordial massa, né, ou coletividade da qual a gente faz parte, é a nossa família, né? E depois ele vai desdobrar isso no capítulo 7, quando ele vai falar de identificação. Ele abandona, no capítulo 7 ali, 6, 7, eu acho que é o 6, ele abandona a questão da massa e vai pensar sobre a identificação. E aí ele vai falar sobre a família, né? A identificação com o pai, o investimento libidinal na mãe, enfim, pegando a figura do menino, né? E também ele vai falar sobre a menina. Na construção da massa, existiria um instinto social, né? Que não se manifestaria em outras situações. E aí, enfim, ele vai falar isso, né? Os primórdios da formação da massa podem ser encontrados num círculo mais estreito, né? Como o da família. Enfim, aí ele vai seguir por aí. E aí, depois, no capítulo 2, ele vai falar do Le Bon. E aí, da Psicologia das Massas, que é um livro do Le Bon. E aí ele vai buscando as referências mais sociais, mais materiais para o trabalho dele, né? Uma questão, enfim, que foi o que eu comentei, né? Por mais que ele vá buscar essa massa, ele não esquece do indivíduo, e eu acho que isso é fundamental para as críticas que ele vai fazer aos teóricos que ele aborda. E aí tem uma pergunta central, né? O que é, então, uma massa? Né? De que maneira adquire ela a capacidade de influir tão decisivamente na vida psíquica do indivíduo e em que consiste a modificação psíquica que ela impõe ao indivíduo? O Le Bon vai ter algumas respostas para isso. O texto do Le Bon eu recomendo fortemente, assim, os excertos que o Freud traz, porque eles são de uma atualidade, pensando no Brasil, que são admiráveis, assim, impressionante. Depois eu até leio um trechinho, alguma coisa assim, porque é fascinante, assim, a atualidade de um texto tão antigo e tão que reverbera tanto até hoje, né? Aí ele diz, né, que certas ideias e certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos apenas quando o indivíduo está dentro da massa. Isso não é muito difícil. Eu tenho um interesse bastante grande pela questão da massa,
Já estudei algumas coisas com relação a movimentos de torcidas organizadas, né? E isso a gente fica muito evidente, né? O quanto que o indivíduo dentro de uma massa, ele perde parte da sua individualidade, né? E acaba tendo algumas atitudes que não condizem com o indivíduo que a gente conhece no nosso dia a dia e tal, né? Isso, em torcidas organizadas, isso é bem evidente, né? Uma coisa que o Freud até não coloca, mas nesses estudos, né, sobre coletividades e tal, fica evidente que as massas, elas criam uma espécie de código, né, código de conduta e tal, que é, de alguma forma, reforçado, né, por cada um dos integrantes da massa, né. Todos concordam que determinados códigos devem ser respeitados e são fundamentais, né, para aquela coletividade. Isso nas torcidas organizadas é muito caricato, muito evidente, mas também em outras massas isso também fica bem claro, né? Desde do modo como se deve se portar, por exemplo, nas manifestações bolsonaristas, a gente tem um modelo, né, a ser seguido de roupa, em que o vermelho é um xingamento, praticamente, né? É uma afronta, né? Freud vai falar um pouquinho depois, já citando, né, o outro teórico, no capítulo 3, que é o McDougall, ele vai falar que as massas, elas se formam também na construção dos adversários, né? Então, ter algum inimigo, ter uma massa com a qual eu me afronto, né? Com a qual eu rivalizo, é bem importante, né? Então, esses códigos de unidade, elas são importantes porque fazem com que a pessoa esteja ali imbuída daquele sentimento de defesa de algum objetivo ou de alguma pessoa, né, no caso do líder. E o líder, fundamentalmente, o líder, ele incorpora isso, né, ele incorpora esses valores que a massa compartilha. Aí o Le Bon vai dizer, né, se os indivíduos da massa estão ligados numa unidade, tem que haver algo que os une entre si. E aí, essa eu acho que é o pulo do gato do Freud, ele vai buscar essa ferramenta, ou essa cola, né, dessa unidade na libido, né, o que os outros teóricos não tinham essa disposição, nem imaginavam pensar, acho, por aí. E aí a libido é bem importante, né? Depois eu vou comentar, mas a libido, ela passa por um sentimento amoroso, né? É como se esse investimento libidinal também tivesse uma disposição afetiva e amorosa. Então, quando eu li o Psicologia das Massas e Análise do Eu, o Freud fala bastante sobre o amor. E parece mesmo um livro sobre o amor, né? Sobre o encantamento, sobre a entrega mesmo de um valor, assim, de um sentimento, por uma causa, né? No caso da afetividade que se constrói entre os membros da massa, ou em relação ao líder, né? O investimento libidinal, o amor pela figura de liderança. Quando ele vai falar do cristianismo, isso fica mais claro, porque daí a figura é Jesus, né? Jesus Cristo e tal, que é essa figura que aglutina todo o amor entre os irmãos. E aí a figura do amor tá bem clara, né? Mas ele também fala que isso acontece no exército, né? Então, quando ele vai falar sobre a ruptura dos exércitos, né, que ele vai tratar do pânico, então, o que ele diz, né? Tem uma coletividade, um exército, que combate determinadas situações, e essas determinadas situações, elas podem ser tão desafiadoras e o exército se manter unido. Mas em outras situações, mesmo que o desafio se mantenha o mesmo,
o exército não consegue romper aquele obstáculo, né? E aí ele vai dizer por que que isso acontece, né? Porque dentro do exército se perdeu a condição afetiva, o amor, o investimento libidinal que fazia com que ele se mantivesse unido. E isso se dá por quem, né? Se dá na figura do general, que é quem faz quem é alvo, né, desse investimento libidinal e também quem investe, né, parte da sua afetividade nesse grupo. Então, o Freud vai partir por aí, né, dizendo então que um exército pode se fragmentar em situações em que ele até cita um exemplo de um, um texto assírio em que semente, né, que a cabeça do general tinha sido cortada, e aí o exército se percebe completamente acéfalo, né, no sentido mais clássico, sei lá, o literal da palavra, e aí acaba se dissolvendo, né? Então isso é uma questão bastante significativa. E aí o Le Bon, ele vai ressaltar algumas questões aqui que são importantes. Ele vai reforçar, né, que o indivíduo, então, vai poder se ceder, né, se entregar aos instintos, e aí teria essa questão do inconsciente, mas não o inconsciente do indivíduo, né, um inconsciente maior, um inconsciente que vem do que ele vai chamar de raça, né, mas um inconsciente coletivo, né. Então, é como se a massa tivesse frustrações, traumas, repressões, que aí ela vai externar, né? E essas repressões, elas não são da ordem do indivíduo, mas do coletivo. E aí até isso pode explicar um pouco por que uma pessoa, por exemplo, uma torcida organizada, age de forma diferente do que ela age na vida dela, né? E por que daqui a pouco ela até nem vai expressar isso, né? Essas traumas, essas indignações, essas repressões, numa vida normal, porque isso não é parte dela, né? Isso é parte da coletividade. É parte do inconsciente coletivo, sei lá. Dois aspectos que são bem fundamentais da análise do Le Bon é o contágio mental e a sugestão, né? Sugestabilidade, sei lá. Que aí o Freud vai dizer, não, a sugestão e o contágio, eles são a mesma coisa, né? Que seria, então, a sugestionabilidade, consegui, o Le Bon vai dizer que é próximo do que acontece no consultório médico na figura da hipnose, né, do hipnotizador. Então, seria esse cara que vai sugerir, vai hipnotizar e sugerir que a pessoa faça alguns atos, que tem alguns atos e tal, que podem ser até contrários à vontade dela e tal. E aí a gente vai ter, quando existe essa resistência, uma contra, né, uma contra-sugestão. Enfim, até tem uma crítica, acho que o Le Bon que critica a questão da contra-sugestão e tal, e o Freud diz, não, mas isso é completamente natural, né, uma pessoa está sendo sugerida, é natural que ela faça esse movimento de resistência, né. E eu acho que dentro da massa também a gente pode ver esse tipo de situação, né, em algum momento, alguns integrantes decidem que não vão compactuar com tudo, né. A gente vê isso, por exemplo, tem alguns códigos, né, mas enfim, dentro de uma massa heterogênea, como a massa da esquerda, tem movimentos que são mais agressivos do que outros, e esses mais agressivos, normalmente, eles são rechaçados, né, por um grupo, né, dentro daquela filosofia de que a massa, teoricamente, estaria
imbuída de um movimento pacífico e tal, né? Enfim. Então, tem coisas que a massa não aceita, né? Por mais que esteja nesse fascínio do hipnotizado, né? Como se fosse uma clínica e tal. Aí, para o Lebon, tem são 5, vou contando aqui, aí vai ficar mais fácil. Tem algumas questões que atingem, né, o indivíduo dentro da massa. Uma das primeiras seria o evanescimento da personalidade consciente, então ele se disporia a uma condição inconsciente, uma predominância da personalidade inconsciente, né, óbvio, a orientação por via da sugestão e de contágio dos sentimentos, né, e das ideias num mesmo sentido, tendência a transformar imediatamente em atos as ideias sugeridas. Por exemplo, o Bolsonaro diz, vamos invadir o STF, isso vira um ato, né? A massa acredita naquilo, até que o líder venha e diga, não, não é para invadir, tá? Eu estava falando, mas não é bem assim, né? Mas a massa acredita, né? E a força dela é tamanha que ela não vê obstáculos para que as ideias se tornem reais, né? Fato. Porque não dentro da massa a gente quem faz parte de uma massa, não percebe esse limite, né? O que é bem claro para o indivíduo, mas não muito claro para uma coletividade. E aí ele vai dizer, tais são as principais características do indivíduo na massa. O que o Freud diz é que o contágio não se diferencia, né, da sugestionabilidade, né, são manifestações iguais de sugestão. E aí ele vai dizer que o contágio é também uma forma de sugestionabilidade que se dá entre os membros, né? Os membros isolados da massa exercem o contágio uns sobre os outros, né? E aí, enfim, essa é a escala, né? A sugestão, ela está ligada ao líder, né? É uma manifestação do líder em relação a massa como se fosse mesmo um hipnotizador e a hipnose, e o contágio ele se dá mais na relação de um indivíduo com outro, né? E aí, enfim, a partir desse ponto, a gente lendo, assim, é impressionante, assim, a forma como isso se atualizou, né? E aí, enfim, o Marx fazendo uma paráfrase do Le Bon, eu não sei porque eu tô com Marx, acho que é porque eu tô falando de coletividade e tal, aí eu tô pensando no Marx. Mas, enfim, aí o Freud vai dizer, a massa, parafraseando o Le Bon, é impulsiva, volúvel e excitável, é guiada quase sempre pelo inconsciente. Até que ele concorda e tal. Uma das coisas que o Freud vai criticar é justamente esse olhar negativo para a massa, né? Tudo é muito negativo e tal. E ele vai dizer que a massa, às vezes, consegue fazer coisas importantes, né? Por mais que a visada seja sempre negativa. E é o que ele vai se opor também aos teóricos que ele vai mobilizar. E aí, enfim, ele vai falar, né, os impulsos a que obedece podem ser conforme as circunstâncias nobres ou cruéis, heróicos ou covardes, mas de todo modo são tão imperiosos que nenhum interesse pessoal, nem mesmo o da autopreservação, se faz valer. Isso também é outra coisa bastante significativa, né, quando se está dentro de uma massa, essa questão da autopreservação, ela fica em segundo plano, isso é muito claro também, né, em vários momentos, movimentos de massa se deixam levar e rompem, né, o limite, fazendo com que os indivíduos que estão dentro da massa fiquem vulneráveis e, por vezes, venham até a morrer, né, então.
No caso do exército, isso é bem claro, né? A morte, ela é uma tônica, né? O integrante do exército sabe que pode morrer, mas mesmo assim ele está lutando por alguma coisa, né? Tem uma cola ali, uma, uma disposição de fazer parte daquilo, que para o Freud não tem nada a ver com nacionalismo. Ele até diz que massas podem existir sem esse posicionamento nacionalista ou pátrio e tal. Mas para ele é a questão da libido, a questão do fazer parte, né, do se sentir percebido e tal, pelo líder, e também se sentir irmão, vamos dizer assim, de quem está do lado, né. Só um exemplo disso, né, o quanto que se quer, se deseja essa atenção do líder. Eu me lembro que durante a manifestação do dia 7, teve um dos manifestantes que foi lá no chiqueirinho do Bolsonaro e disse, a gente apanhando a polícia, a gente tomou bomba de gás, teve gente que foi presa e tal, não sei o quê. E aí o Bolsonaro não falou nada, assim. Ele falou, tu tá de brinco, alguma coisa assim, né? Então, ali fica claro, assim, né, que essa liderança, ela não tem um investimento tão grande. Em determinados momentos, sim, né, nesses momentos em que há essa exaltação da massa, né, por um objetivo, que depois é desarmado, mas em outros ele é só uma figura que não está mobilizando aqueles indivíduos, ou então investindo, né, investindo afeto, consideração. Eu acho que essa é a palavra melhor, consideração por aqueles que fazem parte daquilo que ele representa, né. Nesse caso é bem evidente, o cara estava buscando essa consideração e não teve. Mas, enfim, o líder tem sempre razão, né? É a figura em que eu investi parte da. E isso do investimento é bem interessante, assim, imaginem vocês que têm pessoas que brigaram com os parentes, com os amigos, né? Que deixaram de viver em determinados círculos sociais por essa ideia que o Bolsonaro representa. Então, tipo, abandonar isso é muito complicado, né? Tem um investimento afetivo, libidinal, amoroso na figura, que fez com que se criasse várias inimizades ao longo do processo todo, que fez com que o Bolsonaro seja quem seja, né? E represente o que representa. Então, abandonar isso é muito difícil, mesmo que a figura, às vezes, desconsidere, né, toda essa energia colocada ali, então. Eu não quero me estender muito, eu estou vendo aqui que já deu 46, acho que tem mais uns 9 minutos por aí, mas também não vou querer me estender muito aqui, então eu vou só dar uma passada. Eu recomendo fortemente essa leitura desse capítulo 2 aqui, que é o do Le Bon, porque traz muitas coisas significativas, né? Uma delas é que as massas, né, nunca têm sede de verdade, né? As massas, elas, por vezes, elas se deixam levar pela mentira, né? Nelas, o irreal tem primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o que é verdadeiro, né? Não precisa ir muito longe para ver as fake news aqui, né? Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. Então, o que é verdade pode se tornar mentira, e o que é mentira pode se tornar verdade, dependendo do que a massa acredita, né? Tem uma predominância da vida da fantasia, da ilusão, que é sustentada, então, por um desejo não realizado, né? E aí o Freud vai dizer que isso tem muito do que ele trabalhou nas neuroses, né? Essa questão da fantasia, né? E também depois ele vai falar da histeria também, né? Que se baseia na fantasia e tal, em vez
de na repetição da vivência real, né? A consciência, e aí ele vai falar, a consciência de culpa da neurose obsessiva, no fato de uma má intenção que jamais se realizou. Então, o real, ele fica em segundo plano, né, nesse caso. E aí ele vai dizer, na atividade anímica da massa, a prova da realidade recua ante a força dos desejos investidos de afeto, que é justamente isso que eu estava comentando, né, sobre os bolsonaristas recuarem, né. É difícil, porque tem muitos desejos investidos, né, muitos afetos investidos, e aí fazer esse recuo para olhar para a realidade, né, é complicado. Por exemplo, rachadinha, milícia, coisas que a gente sabe que são muito reais, mas que para essas pessoas é difícil, né? Porque tem uma crença muito forte. Então. E aí é justamente isso que ele diz, né? Que o líder também tem que estar fascinado, né? Por essa crença, mesmo que, né, por vezes. Ele vai dizer, as necessidades da massa a tornam receptiva ao líder, mas este precisa corresponder a ela com suas características pessoais, que é isso, né, populismo, pessoalizar e tal. Ele próprio tem de estar fascinado por uma forte crença, uma ideia, né, e aí a ideia é, enfim, as que a gente sabe, né, o bolsonarismo, antipetismo, Deus acima de todos e tal, não sei o que, pátria, enfim. São várias ideias que mobilizam essa coletividade. No capítulo 3, a gente vai voltar de novo para a questão da vida psíquica, do inconsciente, né? Aí com outros teóricos. O Freud vai continuar abordando essas questões, né, de o que está sendo mobilizado ali. Tem uma questão que o Le Bon também já tinha abordado lá, que ele retoma, que é a inibição coletiva da capacidade intelectual. Então, alguém que entra na massa, mesmo que essa pessoa seja muito inteligente, muito superior à inteligência média da massa, ela vai ter que se submeter para que haja uma lógica, para que não fique completamente solto, né, numa condição muito baixa de inteligência, aí se cria a burocracia e alguns membros da massa ficam responsáveis por algumas atividades dentro da massa, né? E aí a gente tem uma especialização que aí demanda disso, né? Não dá para ser tão frágil, né? Então tem que ter alguém para conseguir coordenar algumas atividades que são fundamentais para que a massa não se dissolva, né? Enfim, a gente pode pensar nos processos de institucionalização da massa, por exemplo, a igreja, né, que aí vai ter o bispo, o padre, todas as figuras burocráticas que fazem parte da massa e desempenham algumas atividades dentro dela. Enfim, aí o Freud vai colocar, né, que a alma coletiva é capaz de geniais criações do espírito, como a própria língua. Esse exemplo é muito bom, né, por quanto a língua é uma realização coletiva, né, então, e depois ele vai falar o canto popular, o folclore e tal, manifestações coletivas. Aqui é o primeiro, já teve outros momentos, né, de contradição em relação ao que os teóricos queriam mobilizar dizem, mas aqui eu acho que é muito preciso, assim, né, nesses exemplos que ele dá. Aí ele vai falar sobre, ele vai dizer, né, as informações contraditórias se originam da consideração das massas ou associações estáveis em que os seres humanos passam toda a sua vida e que tomam corpo nas instituições da sociedade. Então, é tudo de alguma forma, é social e coletivo, né? Desde a organização familiar até as instituições que a gente, nas quais a gente se insere, né? Tipo, a universidade também, né? É uma instituição coletiva e tal. Vai ter uma liderança, que pode ser uma liderança como um interventor e tal, mas enfim, foi escolhido. E aí, enfim,
ele vai continuar dizendo dos interesses partilhados, no objetivo, orientação afetiva e tal. E nesse capítulo a gente não tem muitas novidades do que já vinha sendo dito. E aí o McDougall vai dizer que o princípio de indução direta da emoção, né, é um dos veículos da massa, e aí ele diz que isso se dá por meio da resposta simpática primitiva. O que o Freud vai dizer assim, tá, mas isso daí quer dizer contágio de sentimentos, né? Lido de forma mais clara, contágio de sentimentos, que é justamente isso que a gente estava comentando. A crítica do indivíduo se silencia e ele se deixa levar por esse afeto. E aí a gente está chegando mais perto daquilo que o Freud vai argumentar no próximo capítulo, que é a questão da libido, né, esse afeto. Aí da questão das inteligências também, vai colocar, né, inteligências menores abaixam ao seu nível, ao seu nível, abaixam, né, ao seu nível as maiores, né, que é isso que eu estava comentando. Tem vezes que a pessoa tenha uma intelectualidade, uma condição ética muito superior à da massa, quando entrou ali, já era. E aí o McDowell, ele vai dizer que existem algumas questões que fazem criam a massa, né? Que é a continuidade na sua existência, uma concepção da natureza, né? Que daí tem a ver com as reivindicações, né? As realizações da massa, o vínculo afetivo, a rivalidade entre elas, que é uma questão fundamental. E a massa também tem as suas tradições, seus costumes, as suas disposições, enfim. Só que o Freud vai dizer, tá, mas isso aí é também parte do indivíduo. O indivíduo também tem a sua continuidade, também tem uma consciência de si, também tem seus hábitos e tradições, seu trabalho e colocação particular, e, enfim, e também rivaliza com outras pessoas, né? Então, para ele, isso não é decisivo, não é tão decisivo. E aí, eis que surge o quarto capítulo, Sugestão e Libido, que aí, enfim, ele vai falar sobre essa cola, né, que seria a libido. Eu vim até aqui, já tenho 55 minutos, e aí eu vou fazer assim, eu vou partir do próximo, o próximo sou eu, né? Daí eu não sei como é que a gente vai fazer, depois Isso, eu vou a gente combinar combina com o direitinho. Guilherme, mas aí a ideia é eu continuar a partir do quarto capítulo, que é a questão da libido, e aí vim reforçando, né, esse achado, né, do Freud, essa mudança de perspectiva que ele traz para a compreensão da massa, né, do grupo, então. Não, perfeito. Eu vou colocar aqui na descrição agora o formulário de presença de hoje. Nós vamos ter, então, nesse mês, 3 dias de evento. Quem vier em 2 dias recebe o certificado de 3 horas de participação. E assim, são 56, não vai dar tempo da gente discutir hoje. Porém, para quem está no nosso grupo externo, já fica sabendo, nós vamos disponibilizar o PDF do livro para vocês poderem dar uma lida. E então, no dia 19, a gente começa com a discussão, tá? Então, no dia 19, quem quiser falar, vai anotando aí o que quer falar. No próximo dia de evento, então, daqui a 2 semanas, já com todo mundo tendo lido aí a obra, a gente inicia direto com uma breve discussão e depois a gente segue, então, do capítulo 4. Então tá, vou colocar aqui, né? O Tiago, ele é muito humilde, né? Que ele não fala, mas ele manja aí de literatura, manja de questões literárias. Então pode ver que ele discorre aí com bastante propriedade aí pelos textos. Muito bem.
Parabéns, Thiago, parabéns, pessoal aí, que ficou até o fim. E muito obrigado. A gente não se vê semana que vem, mas se vê dia 19 para começar direto com a discussão e depois partir para o capítulo 4. Temos aí mais 2 dias de evento. Valeu, pessoal. E uma boa semana para todo mundo. Obrigado a todo mundo que esteve aí e bom resto de semana para todo mundo. Aí tá.